A gente está com esse tema muito interessante, a gente até usa a palavra caminho, né? Ensinar as crianças no caminho onde elas devem andar. Eu queria que você, Dr. Dalton, definisse um pouco, na sua concepção, o que é ensinar essa pessoa no caminho? Na verdade, tem até um versículo em Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 6 e 7, que ele fala uma coisa que fica mais clara ainda. Ele fala assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração e tu inculcarás aos teus filhos assentado, andando no caminho, ao deitar-se e ao levantar. A ideia é exatamente esse processo, porque na verdade a criança você não vai ensiná-la só teoricamente, você vai conviver com ela, né? Na medida que você convive com ela, além dela ver o exemplo, de você passar a instrução, você vai corrigindo em tempo real as coisas que acontecem e vai instruindo, vai trabalhando a autoestima. Então é um processo dinâmico e contínuo. Eu falo que a educação é uma tarefa árdua, né? E é nobre e árdua. E ela começa quando a criança nasce e vai até o ser humano completar uns 21, 22 anos de idade, que é um processo contínuo. Apesar de que tem controvérsia, doutor, porque às vezes o pessoal está com 80 anos, então o papai está lá ensinando ainda aquela coisa. Aí, na verdade, é a questão da imaturidade. A pessoa passou precisa... o tempo e ela não amadureceu. Né? Por isso que eu falo que nem a idade cronológica não determina a maturidade psicológica, né? As pessoas podem ter 30, 40, 60 anos, 50, 60 e às vezes estão no papai e mamãe, né? Serem ainda um adolescente. Eu vou colocar a doutora Alessandra e também o Igor na conversa. Vamos só ver o que o pessoal de casa falou. Pessoal, nós somos azuis e o pessoal então comentou muito sobre esse assunto. A gente volta aqui então compartilhando as ideias. Pode ser, gente? Vamos lá então. O De Tudo Um Pouco está aqui na Praça da Liberdade, cartão postal de Belo Horizonte, onde muita gente adora passear. A nossa proposta hoje é conversar com os papais e com as mamães para saber como eles andam educando os filhos. Será que os pais dão exemplo na hora de exigir determinadas condutas dos filhos? É isso que a gente vai saber agora. Vamos lá? E o senhor exige dos seus filhos, o senhor dá exemplo? Logicamente, né? Eles esperam que eu seja um bom pai e, logicamente, eu sou um professor deles, mas o pai deles é Deus, né? Que eu já expliquei para eles. E eu tenho que sair para o mundo para conseguir as coisas materiais, né? Você planeja o melhor, né, para o filho. Você pretende que ele tenha uma boa educação, um bom futuro, seja um excelente profissional, né? Não se envolva com drogas. Acho que é isso que todo pai planeja para o filho. Você acha que muitos pais, às vezes, cobram dos filhos, mas não dão exemplos? Acredito que sim, porque muitos exemplos vêm de casa e hoje, assim, a gente vive um mundo muito capitalista, as pessoas estão muito preocupadas em ter e não tem esse tempo para a família, para ensinar os filhos as coisas certas. Então eles acabam terceirizando a educação mesmo dos filhos. Você se considera um pai presente na criação do seu filho? Sim, me considero, sim. Como você vê o seu filho no futuro? Bom, eu espero que ele seja um adulto melhor do que o pai, né? Eu espero que ele tenha uma boa educação, consiga dar uma boa educação para ele, né? Eu espero que ele cresça feliz, saudável. Vocês viram aí que muitos pais disseram estar atentos à educação dos filhos, que acompanham de perto esse crescimento até a fase adulta. Bom, mas essa conversa não para por aí. Agora a gente está no Parque Municipal, no centro de Belo Horizonte, e nós vamos ouvir a opinião dos filhos. Vamos lá! O que o seu pai e sua mãe te ensinam de mais precioso? O respeito, o amor, tudo. Lá na sua casa, o que não pode de jeito nenhum? Namorar. A sua mãe e o seu pai são exemplos para você? Sim, em questão de educação, honestidade, tudo. O que seus pais fazem que você não gosta de jeito nenhum? Nada. Eles fazem tudo pra mim. O que eles te ensinam? O melhor possível. O que eles ensinam pra você? A respeitar, a não falar palavrão, a não brigar na escola. Lá na sua casa, o que seus pais ensinam pra você? O que eles ensinam? Qual o caminho que eles ensinam pra você? Não usar drogas, não matar e não fumar.
Essas são as lições que você deve aí seguir para o resto da vida. Essa orientação na sua casa. Sim. O que você acha disso? Corretamente certa. Essas coisas de não usar droga, não fumar, não matar, não roubar. O que os seus pais desejam que você seja no futuro? Quer que eu siga a minha vida, né? Seja um homem de... Bem, E você vai ser? sim. E aí, pessoal do estúdio, o que vocês acharam das respostas dos pais e dos filhos? Eu achei corretamente certo. Achei fantástica a resposta dele. Você vê que o pessoal fala bem assim, né? Cada um dentro do seu contexto. Quer perguntar? Exatamente. Eu até quero fazer uma pergunta, porque essa questão de ensinar o filho no caminho, eu acredito que é um pouco complexo, mas é preciso, é importante. Por exemplo, é muito difícil você colocar o seu filho ali numa redoma sem que ele tenha algumas influências do mundo, na escola, coleguinhas. O que vocês acham que deve ser, como que deve ser a postura do pai nesse caso? Porque ele está ensinando no caminho, mas outras pessoas estão ensinando coisas erradas. Como que os pais devem agir Ou até mesmo ele ensina, às vezes, e não muito pratica o ensino. É o que eu pensei, né, Maurício? Porque o que acontece é justamente isso. As pessoas falam que não pode fazer, mas elas fazem o que falam que não pode fazer. E as crianças, elas aprendem muito mais pelo exemplo do que por aquilo que você fala. Igual a menina respondeu, minha mãe me ensina isso, aquilo e aquilo outro. Mas será que na hora do comportamento essa mãe também ela é adequada? Por exemplo, ela fala que não pode mentir, mas na hora de atender no telefone ela fala, não estou. Qual o comportamento que vai ficar gravado para aquela criança? Porque os filhos são modelados. A gente tem uma parcela ali de estar ensinando eles no caminho. Então, aquilo que você fala e o que você faz tem que ser coerente. Claro. Não é? Então, na palavra, quando fala no caminho, quer dizer que o meu caminho ele vai ser íntegro. Eu vou ter um caminho, eu vou andar de forma tal que o meu filho vai se espelhar em mim. Eu também vou andar por esse no caminho, junto com ele. Como líder de ministério, muitas vezes nós vemos as crianças no ministério, elas têm comportamentos dentro da igreja que você percebe que esse comportamento é feito em casa. É reflexo do que vive, né? Para ele ensinar no caminho, ele já tem que ter andado no caminho e voltar e levar o menino pelo caminho. É como se ele voltasse, ele já andou no caminho, ele voltasse, pegasse o menino e fosse andando com o menino no caminho. Não teria sentido ele só falar e não fazer. Né? Agora, o processo é muito complicado pelo seguinte, educação é amor e disciplina, um equilíbrio entre isso, e a transmissão de valores. E como a educação é um processo longo, vai acontecer muito de receber várias outras informações. Mas nesse caso, essas coisas vão solidificando com o tempo, né? A criança, por exemplo, até os 6 anos de idade, ela é muito emotiva, ela tem muito mais dificuldade de lidar com isso. Depois dos 2 anos, ela aprende a falar e ela consegue lidar um pouco melhor. Mas é um processo longo, por isso que a educação ela vai do 0 aos 22, aos 23, depois que ela passar pela adolescência, aí a pessoa já começa a afirmar com 22, 21, 22 anos, quando ele absorver a responsabilidade para ele, aí ele está educado. A educação vai acabar na medida em que a pessoa aprender essas coisas, absorver para ele, passar a fazer. Aí se concluiu o processo. E os pais cumpriram o dever e dali para lá é administrar isso para frente. Legal. Os modelos foram bem firmes, né? Na verdade, a gente tem que ter modelos de caráter. Então, essas pessoas, os pais, eles ensinam, as pessoas de fora também ensinam, mas aquilo que o pai deixa como marca é o que vai ficar registrado também na criança. E uma coisa interessante é que quando ele fala das crianças, o que seu pai te ensinou, aquelas coisas assim, é interessante que filho só vai dar valor a pai e mãe quando ficar adulto. Quando ele ficar adulto, e muitas vezes quando ele principalmente tiver que educar, ele vai ver o trabalho que deu educar ele. Enquanto se é uma criança, normalmente ele é um desmancha-prazer. Mas a maioria das vezes, quando ele falar um não, ele é um desmancha-prazer. Quando chegar a primeira conta de luz, ele vai amar o pai como nunca. Ele vai falar, oh meu Deus. Quando ele for grande, quando ele fizer uma atitude retrospectiva, ele vai entender o trabalho que deu para educá-lo. Até lá, a maioria dos pais, quando os pais querem ser muito populares, eles caem no erro de ser amigos, né? Antes de serem pais, querem ser amigos e estragam o filho. Eles só vão ter valor quando eles forem grandes e os filhos entenderem o que passou por eles. Deixa eu só mostrar aqui, então, ó, o Igor é alguém que ele ajuda, inclusive, num dos materiais para nós endireitarmos as crianças no caminho, colocarmos as crianças no caminho, endireitar não, porque aí você teria que voltar para o caminho, né? O Igor, o seu desafio
é ajudar esses pais, você também como homem casado que eu sei que você ajuda esses pais nessa educação, né, com materiais, você traz essas ilustrações, também agora modernizado com o mangá, que é essa forma que está aí muito desenvolvida entre as crianças. Para você, qual é a contribuição que pessoas com o seu papel, com sua tarefa, com sua profissão, ajudam nessa questão da educação? Além da gente ser o exemplo dentro de casa, eu acho que a nossa luta como igreja hoje é trazer informação para os pais, né? Porque você, como exemplo, você tem que ter informação, passar para os seus filhos aquilo que eles precisam saber. Como a Luciana falou, ensinar no caminho, mas outras pessoas estão ensinando outras coisas. E então, às vezes, não só pelo exemplo, mas, por exemplo, às vezes você tem que corrigir o seu filho e você hoje não pode falar só não. Você tem que ter informação para ele por que o não, né? Então, muitas vezes, se o pai fala só não dentro de casa, a informação lá fora vai vir deturpada para ele. Então, ele fala assim, mas espera aí, lá em casa não pode? Mas aqui pode, então aqui não tem problema. Então, a nossa contribuição é trazer essas informações. A gente fala sobre desenho animado, videogame, internet, né, jogos eletrônicos, a televisão, séries de TV. Então, tudo isso que está no contexto do jovem, da criança, a gente traz informação principalmente para os pais, né? Isso é interessantíssimo, porque a gente vive uma era da informação, né? Daqui a pouco eu vou perguntar mais para vocês sobre essa questão da informação, porque a informação é tudo, a comunicação é tudo, entre pai e filho, e mãe e filho. Então, a gente vê uma família sem informação, numa época onde tudo é informação e assim rápido, onde uma criança de 1 ano consegue pegar um iPad, destravar, colocar seu código. Então, ou seja, vale muito a pena você cada dia mais estar bem informado.